Sejam bem-vindos à nossa aula de eletrotécnica. Nessa aula a gente vai falar de transformadores e vamos entrar no tema circuito equivalente do transformador. Então, para recapitular, a gente já aprendeu o princípio de funcionamento dessa máquina e já sabemos como encontrar as relações de transformação. Então, a gente viu nas aulas anteriores que se a gente aplica uma tensão V1 aqui, que é do tipo senoidal, né, no primário do transformador, vai circular uma corrente I1 no primário também, e pelo mecanismo aqui de transformação, as relações magnéticas ou eletromagnéticas que a gente já viu, a gente sabe que vai ser induzida uma tensão no secundário V2. E se nós ligarmos uma carga no secundário, vai ocorrer a circulação de uma corrente I2. Então a gente viu nas aulas anteriores a relação entre essas grandezas. Para as tensões, primeiro, a gente tem que a tensão do primário sobre a tensão do secundário, então V1 sobre V2, é sempre dado pela relação de espiras entre o primário N1 e as espiras do secundário N2. Então isso aqui é dado por N1 sobre N2. Essa relação de espiras, essa razão entre N1 e N2, frequentemente é chamada de A. Então pode aparecer na bibliografia a letra A representando N1 sobre N2. Para as correntes, nós vimos que o I1, então a corrente I1 sobre a corrente I2 é o inverso aqui da relação de transformação, então é a N2 sobre N1, que é igual a 1 sobre A. Vimos também a relação entre as potências. Se a gente escrever em termos de potência aparente, o S1 é igual ao S2, portanto, V1 vezes I1 é sempre igual a V2 vezes I2. Isso acontece, essas deduções foram feitas para o transformador ideal. Então, no estudo do transformador ideal, a gente não considera as perdas de potência que existem derivadas aqui do próprio funcionamento eletromagnético, das próprias perdas jáulicas nos enrolamentos. A gente vai ver com mais calma. Então, isso aqui a gente deduziu para o transformador ideal, ok? Essas relações, elas são baseadas no funcionamento ideal dessa máquina. Porém, a gente sabe que na prática a gente tem perdas consideráveis e a gente precisa modelar, calcular essas perdas para contabilizá-las. Então a gente precisa calcular o rendimento da máquina, a gente precisa calcular, por exemplo, uma regulação de tensão, que a gente vai ver mais para frente também. Então, com esse objetivo de fazer o estudo do transformador real e de poder criar um modelo para cálculo de perdas, determinação de perdas, a gente vai usar, desenvolve-se o que a gente chama de circuito equivalente. Então, o circuito equivalente vai representar essas principais perdas no transformador e a gente vai começar falando das perdas no cobre dos enrolamentos. Então, aqui, quando a gente aplica a tensão V1, vai circular uma corrente I1 e um condutor, uma espira condutora, que é feita de cobre, na maioria das vezes. E a gente sabe que esse condutor, idealmente, ele não tem resistência ou impedância, mas na prática ele tem sim uma resistência R, e que essa resistência, sendo percorrida por uma corrente elétrica, vai causar, então, um consumo aqui de potência ativa. Então, a gente tem um efeito Joule acontecendo aqui. Então, a gente fala que a gente tem essas perdas jáulicas ou as perdas no cobre dos enrolamentos. Tá? Normalmente vem assim, perdas no cobre dos enrolamentos. Tanto no enrolamento do primário quanto no enrolamento do secundário. A gente vai ter aqui, então, que modelar no nosso circuito equivalente. A gente vai ter que representar a resistência mesmo real que essas bobinas apresentam.
A segunda perda é a perda por fluxo disperso. Também já vimos que a gente só consegue induzir tensão no secundário do transformador porque a passagem dessa corrente 1 no primário, ela gera um fluxo magnético, né, associado aqui a essa bobina sendo percorrida por I1. Esse fluxo que a gente vai chamar de fluxo do primário, Φ1, ele vai ser concatenado, né, ele vai percorrer esse material ferromagnético do qual é composto o núcleo. Esse material ele tem alta permeabilidade magnética, então é uma característica do material ter esse valor de μ que a gente chama de permeabilidade alto. Portanto, as linhas de fluxo elas preferem passar por dentro do núcleo do que passar, né, por fora aqui pelo ar, por exemplo. Então, esse material ele concentra as linhas de fluxo aqui dentro, para fazer com que a maioria desse fluxo gerado no primário chegue ao secundário, gerando, portanto, induzindo, né, uma tensão V2, gerando então potência no secundário. Mas a gente sabe que no transformador real, parte desse fluxo, no caminho que ele faz do primário para o secundário, ele disperso, ele se dispersa aqui por fora do núcleo, né, através do ar, e essa parte que não chega, essa parcela que não chega no secundário, que não vira, né, um Φ2 aqui do secundário, ela não está gerando potência, então existe uma perda de potência por fluxo disperso. Então, isso é uma condição real, né? O Φ1 é diferente do Φ2 e a gente precisa representar essa perda também no nosso circuito equivalente. Bom, a próxima perda, então, são as perdas no núcleo, na verdade, que são de duas naturezas. Há as perdas por esterese magnética e as perdas por correntes de Foucault, correntes parasitas. Então a gente vai começar pelas perdas por esterese magnética, que tem a ver com a produção de fluxo magnético nesse equipamento, né, nesse transformador. Então, como que funciona aqui a nossa produção de fluxo? Então, fiz uma figura aqui rapidamente para a gente poder entender esse tipo de perda. E aí a gente vai lembrar que quando a gente aplica uma tensão aqui, gerando a corrente 1 no primário, existe então a produção de fluxo. Essa produção de fluxo está associada com uma fonte de fluxo magnético ou uma fonte de campo magnético, né? Essa fonte de campo magnético, ela tem uma capacidade, né, de gerar esse fluxo, esse campo, lembrando que tanto o fluxo magnético, a gente tem três variáveis que se relacionam, né? O Φ, que é o fluxo magnético, dado em Weber ou Weber, a densidade de fluxo magnético e a intensidade de fluxo magnético, que é o H. Então a gente tem um H, temos B e temos Φ, que se relacionam tanto pela área quanto pela permeabilidade, né? E aqui se a gente isolar o H, a intensidade de campo, a gente tem o NI vezes I sobre L. Então essas são as relações para o circuito magnético do transformador. Então o que acontece? Quando a gente faz esse mecanismo aqui, quando a gente cria essa fonte de fluxo, a gente tem então uma força magnetomotriz associada. Essa força magnetomotriz que a gente tem no primário, MM1, ela depende do número de espiras e também da intensidade da corrente. Então, essa força magnetomotriz, ela se relaciona com o H, né? Então, o H é força magnetomotriz por comprimento da espira aqui, ok? Então, é uma fonte de campo.
E a partir, né, dessa fonte de campo a gente cria esse fluxo. O fluxo φ se relaciona com o B, que se relaciona com o H, né? O H, então, se nós escrevermos, ele é um beta sobre μ, que é a permeabilidade, ok? Então, o que acontece? Para resumir, é o seguinte: esse material ferromagnético, ele só é capaz de conduzir linhas de fluxo, digamos assim, porque ele tem essa alta permeabilidade. E essa permeabilidade, ela tem a ver com a composição do material e com o que a gente chama de alinhamento dos domínios magnéticos. Então, essa figura que eu coloquei, ela representa esse alinhamento ou esse processo de magnetização do material ferromagnético. Portanto, aqui a gente pode entender essas pequenas setas como o que a gente chama de polos magnéticos, ou na verdade domínios magnéticos, que a gente pode entender como sendo, né, tendo essa ideia de dipolo magnético. Então, esses domínios magnéticos, quando a gente pega um pedaço de material virgem, né, que nunca teve nenhum campo, nenhum fluxo sendo aplicado nele, nenhuma fonte de campo, quando a gente pega esse material puro, esses domínios magnéticos, eles estão desorientados. Então, a magnetização a gente fala que é nula, ok? A partir do momento que a gente aumenta a intensidade do campo magnético, né, e essa intensidade aqui, ela está relacionada com o aumento da intensidade da corrente, né, do valor da corrente. Então, indiretamente, se a gente aumenta a corrente dessa nossa fonte de fluxo ou fonte de campo, acontece a magnetização do material. Os nossos domínios, eles vão se alinhando de forma que esse material consiga, como se fosse mesmo conduzir fluxo, né, ou ser permeável por um fluxo magnético. Então, a gente está criando fluxo, né? A gente está criando, magnetizar, né, significa criar fluxo ou criar uma densidade de fluxo, né, aqui, uma densidade de campo aqui B também. Então, isso que significa magnetizar no nosso caso aqui, o núcleo, o material ferromagnético. Então, se a gente acompanhar a curva de magnetização, a gente sai de magnetização zero e, primeiramente, a gente passa por essa linha do meio aqui pontilhada, e à medida que a gente vai aumentando o I, vai aumentando o B. A gente pode entender esse eixo aqui vertical como se fosse o B ou mesmo o φ, ok? Então, a partir do momento que a gente aumenta o I ou o H, a gente aumenta o B. Mas observem que chega um momento que o núcleo ele vai sofrer uma saturação. Não adianta aqui, a partir de um certo ponto, por mais que eu aumente a corrente elétrica, olha, que eu estou colocando valores maiores de corrente, mas olha só o que está acontecendo com o meu B. Ele não está aumentando muito. Então, a gente fala que existe uma saturação desse núcleo, desse material ferromagnético. Então, por mais que eu aumente aqui a minha fonte de campo, eu não consigo gerar mais fluxo a partir de um certo momento. Então, a gente fala que esse núcleo, ele saturou, ok? Isso é a primeira questão dessa curva, sobre essa curva. Chega um ponto aqui em que ocorre a saturação do material e eu não consigo gerar mais fluxo a partir do aumento da corrente. Isso é a primeira questão. A segunda questão é sobre a magnetização remanescente. O que é isso? Se a gente faz o caminho contrário, ou seja, a gente começa a diminuir a corrente, como se a gente estivesse tirando aos poucos a fonte magnetomotriz, a fonte de campo, o que vai acontecer é que, do contrário do que a gente poderia imaginar, a magnetização ela não volta a ser nula, tá vendo? Se eu for abaixando aqui a corrente até zerá-la, o que acontece? Eu não chego aqui nesse ponto que eu esperava de magnetização zero, de B igual a zero. O B ele fica aqui positivo, então eu tenho um B
que muitas vezes é chamado de B remanescente, mesmo que eu tenha tirado, né, retirado totalmente a minha fonte de campo. Então fica um resquício aqui de magnetização no meu núcleo, ele não volta à condição original não. E aí, se a gente começa a gerar fluxo no sentido contrário, ou seja, se a gente, então, a gente estava com uma corrente positiva, né, aqui a gente está no eixo positivo de corrente, aumentamos essa corrente, geramos uma magnetização até saturar, depois diminuímos essa corrente até zerá-la, ficamos com o fluxo remanescente, e agora, se a gente olhar no segundo quadrante da curva, a gente vai aumentar a corrente no sentido contrário, né, uma corrente negativa. Observe que o aumento aqui da corrente no sentido contrário, ele demora um pouco para gerar fluxo, né, o beta aqui negativo também, o beta não, o B, né, o φ, no sentido negativo. Então ela demora um pouco, né, essa parte da curva aqui, onde eu tenho corrente negativa, mas eu ainda tenho fluxo positivo, é uma parte da curva que eu estou compensando esse fluxo remanescente e não estou produzindo fluxo no sentido contrário. Eu só começo a produzir fluxo no sentido contrário, né, a partir desse momento aqui, né, até novamente saturar o núcleo no sentido contrário, ok? E aí o mesmo caminho a gente pode fazer voltando aqui, retirando a corrente, diminuindo a corrente que estava alta aqui no sentido negativo até zerar. Ela não vai zerar, vai ficar um fluxo remanescente aqui, só que também agora uma densidade de fluxo remanescente, só que no sentido contrário, e aí o mesmo processo. Bom, resumindo esse mecanismo, o que acontece aqui? Toda vez que a gente tem esse fluxo remanescente e que a parte da nossa intensidade ou da nossa fonte magnetomotriz em pedaços da curva, como a gente viu, ela é usada não para gerar mais fluxo, mas sim para compensar o fluxo remanescente. Por causa disso a gente tem essa perda por esterese magnética, ok? Esse processo ele gera um processo que gera perdas na produção do fluxo, né? E a produção do fluxo está envolvida com a indução de tensão, que está relacionada com a produção de potência no secundário do transformador, ok? Então o que a gente conclui? Por causa desse mecanismo de esterese, essa curva ela é chamada de curva de esterese magnética. Por causa disso, a gente perde potência nesse processo. Então, perde fluxo que poderia estar gerando tensão aqui no secundário, né? Lembrando que a gente tem um V2, e que poderia estar gerando potência. Ou seja, a gente vai concluir que o S1 ele vai ser diferente do S2 no transformador real por causa de todas essas perdas de potência no caminho. Ok? Então, essa perda ela tem a ver com o núcleo do transformador. A segunda perda relacionada ao núcleo é a perda por correntes de Foucault ou correntes parasitas. Bom, as correntes parasitas ou correntes de Foucault, como a gente chama, são correntes elétricas mesmo que circulam no núcleo do transformador. Por que isso? Se a gente entender esse núcleo aqui como um condutor elétrico, a gente pode substituir esse desenho por uma coisa assim. A gente substitui esse núcleo por uma espira mesmo, como se ele fosse uma espira condutora, porque esse material ele tem uma pequena condutividade elétrica mesmo. E aí, se a gente substitui o núcleo, né, por uma espira condutora, e volto aqui com a representação dos enrolamentos, o que a gente vai perceber? Que aqui o fluxo vai ter variação essa espira, né? Se a gente colocar aqui o V1 que está variando
gerando um fluxo 1, esse fluxo vai ser enxergado por essa espira condutora. Então, vai ter uma variação de fluxo dentro dessa espira que está representando o núcleo. Se essa é uma espira condutora e tá ocorrendo variação de fluxo, ocorre uma pequena tensão induzida dada pela lei de Faraday, né? O mesmo processo. Eu tenho um dφ dt enxergado pela espira e tenho aqui uma espira condutora de N voltas, né? Digamos assim. Então, o que a gente pode dizer é que existe uma tensão aqui induzida entre os terminais dessa espira, e essa tensão ela gera circulação de corrente no próprio material do núcleo, e a gente chama então essa corrente de corrente parasita ou corrente de Foucault. Então, essa corrente elétrica que circula no material ferromagnético gera perdas jáulicas, né? Gera perdas por efeito Joule, né? Vai aquecer o núcleo. Então, são correntes indesejadas. A gente utiliza alguns mecanismos para evitar que elas circulem aqui e de maneira a diminuir as perdas jáulicas. Desses métodos é utilizar o que a gente chama de fluxo laminado. Em vez de usar um fluxo laminado, não, núcleo laminado, desculpa. Então, em vez de usar um material maciço para formar esse núcleo, a gente usa pequenas chapas de material ferromagnético sobrepostas, e essas chapas elas têm um pequeno espaçamento entre elas, de maneira que a corrente não consegue circular de uma chapa para outra, né, no interior do núcleo. Essas chapas são fixadas aqui, de alguma maneira, mas não em toda a sua extensão, em toda a extensão do núcleo, né? Então a gente tem pequenos espaçamentos que impedem a circulação dessa corrente e diminuem as perdas jáulicas por corrente de Foucault, ok? Então, essas são as principais perdas do nosso presente, né, no transformador real. E a partir dessas perdas, a gente vai ver como modelá-las através de um circuito elétrico. E aí a gente vai dar início a esse tema de fato na próxima aula. Então é isso, muito obrigada e até a próxima.